Nosso evangelho de hoje é João 8, de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe, então, nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Jesus se afirma como vida. Consequentemente, tudo o que faz parte de sua existência diz respeito a essa vida, que será o futuro de todos os que dele se aproximarem e abraçarem seus ensinamentos e sua missão. Não é qualquer vida, mas a vida eterna. Ele não é simplesmente um homem, mas também Deus. E como homem é perfeito e ainda modelo do homem novo, por ser exatamente esse homem novo. Ele é aquilo que todo homem deve ser. Então, quando ele diz que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte, ratifica sua realidade de vida eterna e também sua superioridade em relação a Abraão e a qualquer outro grande homem da Sagrada Escritura, justamente pelo que foi dito acima, e ainda mais pelo fato de ter sido enviado e glorificado pelo Pai. Jesus tem consciência de ser, segundo o texto joanino, de origem divina, de ser a única possibilidade de salvação, João 14,6, de ser o Filho e de ser a presença de Deus na história. Repito, ele tem consciência de sua origem divina, de ser a condição absoluta de salvação, de ser o Filho eterno e de ser a presença de Deus. Ele tem consciência de sua preexistência, pois antes que Abraão existisse, ele é. A expressão eu sou própria de Javé é assumida por Jesus como sendo Deus no meio do seu povo para a salvação de todos. É uma indicação de sua divindade. Diante disso, os judeus ficaram desnorteados, absolutamente irredutíveis à mensagem de Jesus e a ele, porque entendiam justamente uma relação de igualdade com o Pai nos discursos do Mestre de Nazaré. Eles estavam percebendo a demonstração de uma personalidade divina por meio das palavras de Jesus, algo inaceitável para eles. Na mente deles não entra Deus feito homem, como na de muitos não entra um Deus que por meio do Filho sofre, e ainda outros que não conseguem entendê-lo, feito Eucaristia. Somente o verdadeiro cristão alcança Jesus Cristo como verdadeiro Deus, que sofre pela humanidade e que se faz alimento em cada celebração da Santa Missa. Fechados em si mesmos, os judeus abandonaram o verdadeiro sentido das Escrituras, colocando seus interesses e ideias pessoais acima de tudo. Cegaram diante da palavra e diante da presença de Deus, no meio deles.
Procuraram os louvores mundanos, o respeito social e as honras dos iníquos, fazendo uso da palavra da salvação. Jesus Cristo os chama de mentirosos, o que é o mesmo de serem obedientes ao diabo, o pai da mentira, tornando-se assim filhos do diabo, em outras palavras. Com essa acusação radical, Jesus os conduz a uma profunda reflexão sobre o estado em que se encontram. Jesus revela-lhes que o orgulho e a incredulidade, enraizados neles, estão levando-os à morte eterna e ainda conduzindo-os a uma triste separação de Deus, pelo fato de recusarem a Deus e ao seu amor. Eles, de modo cego, tratam Jesus como um endemoniado, como um louco. Por fim, querem matá-lo a pedradas. Enfim, negam absolutamente a salvação de Deus. O discípulo precisa entender para além do seu tempo. Não pode depender do que dizem, da lógica humana, do interesse pessoal, do que pode ser ou não. O discípulo deve ter clareza de sua fé, deve ser decidido na sua adesão, convicto de ser discípulo. Não existe outra verdade, outro caminho, outra vida. Não existe homem mais perfeito, outra sabedoria ou mesmo outra revelação. Jesus, para ele, é Deus feito carne. Quero dizer, para o discípulo, presente no meio da história, totalmente voltado para o Pai e todo para o bem da humanidade. O discípulo sabe que Jesus Cristo é Deus, é homem, é servo e é Eucaristia. Ainda mais, ele entende que a lei de Deus, as Sagradas Escrituras, são cumpridas através do mesmo Jesus Cristo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.